Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, o papo é reto. Você já se perguntou por que certas espécies sobrevivem enquanto outras desaparecem? O que torna uma espécie mais bem adaptada ao seu ambiente do que outra? E como, ao longo do tempo, essas adaptações moldaram toda a diversidade da vida que conhecemos hoje? Neste vídeo, vamos explorar em profundidade o conceito de seleção natural, um dos pilares fundamentais da biologia e da ecologia moderna. Veremos como esse processo age silenciosamente, mas poderosamente, sobre as espécies ao longo das gerações, eliminando os menos adaptados e favorecendo os que possuem características mais adequadas ao seu meio ambiente. Vamos entender como essa ideia revolucionou a ciência desde o século XIX, quando foi formulada por Charles Darwin, e como ela ainda é fundamental para compreendermos os desafios ambientais atuais. A seleção natural pode ser definida como o processo pelo qual organismos mais bem adaptados ao seu ambiente têm maiores chances de sobreviver e reproduzir-se. Já os indivíduos menos adaptados têm menos chances de sobreviver, o que reduz sua contribuição genética para as próximas gerações. Isso significa que, com o passar do tempo, características vantajosas tornam-se mais comuns nas populações, enquanto as desvantajosas tendem a desaparecer. Em termos simples, a natureza seleciona os mais aptos, não os mais fortes, necessariamente, mas os mais ajustados às condições do ambiente em que vivem. A diversidade da vida na Terra é um dos fenômenos mais fascinantes da natureza. Por trás da miríade de formas, funções e comportamentos, reside um processo fundamental que molda as populações ao longo do tempo, a seleção natural. Definida como a eliminação natural dos indivíduos menos adaptados a um determinado ambiente, a seleção natural atua como um filtro, favorecendo aqueles com características que lhes conferem maior probabilidade de sobrevivência e reprodução. Este vídeo visa desmistificar o conceito de seleção natural, explorando seus mecanismos de atuação, suas consequências para a adaptação das espécies e sua importância crucial na dinâmica e na evolução dos ecossistemas. A seleção natural não é um processo consciente ou direcionado, mas sim uma consequência inevitável de algumas premissas básicas. Variação. Dentro de uma população, os indivíduos apresentam variações em suas características, morfológicas, fisiológicas, comportamentais, etc. Essas variações podem surgir por mutações genéticas aleatórias ou por recombinação genética durante a reprodução sexual. Hereditariedade. Muitas dessas características variáveis são hereditárias, ou seja, podem ser transmitidas dos pais para a prole. Superprodução. As populações tendem a produzir mais descendentes do que o ambiente é capaz de suportar, levando a uma competição por recursos limitados como alimento, água, espaço e luz. Sucesso diferencial. Devido às variações hereditárias, alguns indivíduos possuem características que lhes conferem uma vantagem em relação a outros no ambiente em que vivem. Esses indivíduos mais adaptados têm maior probabilidade de sobreviver, obter recursos, evitar predadores, consequentemente, se reproduzir com maior sucesso, deixando uma prole mais numerosa. É esse sucesso reprodutivo diferencial que constitui o cerne da seleção natural. Os indivíduos menos adaptados, com menor probabilidade de sucesso, tendem a deixar uma descendência menor, fazendo com que suas características se tornem menos frequentes na população ao longo das gerações. Ao longo de muitas gerações, a seleção natural pode levar à adaptação das populações ao seu ambiente. As características que conferem vantagem se tornam mais comuns, enquanto as desvantajosas tendem a desaparecer. Esse processo gradual de mudança nas características hereditárias de uma população ao longo do tempo é a própria essência da evolução. A seleção natural pode atuar de diferentes maneiras, favorecendo diferentes tipos de características em diferentes ambientes. Seleção direcional favorece indivíduos com características em um dos extremos da variação, levando a uma mudança na média da população ao longo do tempo, aumento do tamanho corporal em ambientes com escassez de predadores. Seleção estabilizadora favorece indivíduos com características intermediárias, reduzindo a variação na população, tamanho ideal de filhotes em aves,
onde tamanhos muito grandes ou muito pequenos têm menor chance de sobrevivência. Seleção disruptiva favorece indivíduos com características em ambos os extremos da variação, podendo levar à divergência da população em duas ou mais formas distintas, eis, diferentes tamanhos de bico em aves que exploram diferentes tipos de alimento. A relevância da seleção natural no contexto ambiental é que a seleção natural é um processo fundamental para a compreensão da ecologia e da conservação. Ela explica como as espécies se ajustam às mudanças ambientais e como a perda de habitat ou a introdução de espécies invasoras podem alterar as pressões seletivas, levando a consequências dramáticas para as populações. A ideia da seleção natural foi popularizada pelo naturalista britânico Charles Darwin, no ano de 1859, com a publicação de sua obra clássica A Origem das Espécies. Nessa obra, Darwin argumentava que as espécies evoluíam ao longo do tempo por meio da seleção natural, um processo contínuo e lento, mas extremamente eficaz. Apesar de controversa à época, a teoria de Darwin foi posteriormente confirmada e complementada por descobertas na genética, na ecologia e na biologia molecular. Hoje, a seleção natural é considerada uma das principais forças motoras da evolução. Para que a seleção natural ocorra, é necessário que três condições sejam satisfeitas. A primeira é a variação genética entre os indivíduos de uma população. A segunda é a hereditariedade, ou seja, a capacidade dessas variações serem passadas de uma geração para outra. E a terceira é a diferenciação no sucesso reprodutivo, o que significa que alguns indivíduos deixarão mais descendentes que outros por causa das suas características vantajosas. Por exemplo, imagine uma população de coelhos vivendo em um ambiente nevado. Os coelhos com pelagem branca têm maior chance de escapar de predadores, pois se camuflam melhor na neve. Com o tempo, os coelhos brancos terão mais chance de sobreviver e reproduzir-se, passando essa característica adiante. Assim, ao longo das gerações, a população tenderá a ter mais coelhos brancos do que de outras cores. A seleção natural está intimamente ligada ao conceito de adaptação. As adaptações são características que aumentam a capacidade de um organismo sobreviver e reproduzir-se em um determinado ambiente. Essas características podem ser morfológicas, como o bico de uma ave, fisiológicas, como a produção de veneno em cobras, ou comportamentais, como padrões de migração de aves. Vale ressaltar que a adaptação não é intencional nem planejada. Ela é um processo emergente resultante das pressões seletivas do ambiente sobre as populações. Ao longo de bilhões de anos, a seleção natural tem sido responsável pela diversidade de formas de vida existentes na Terra. Desde os organismos unicelulares mais simples até os ecossistemas complexos como florestas tropicais e recifes de corais, todos foram moldados, em parte, pelas pressões seletivas. Quando diferentes populações enfrentam ambientes distintos, elas tendem a desenvolver adaptações únicas. Esse processo pode levar à especiação, que é a formação de novas espécies a partir de uma população ancestral comum. Nos tempos atuais, com o avanço das mudanças climáticas e a degradação ambiental causada por atividades humanas, a seleção natural continua agindo, porém, em um ritmo que muitas vezes não acompanha a velocidade das alterações ambientais. Espécies que não conseguem se adaptar rapidamente estão sendo levadas à extinção. Por outro lado, alguns organismos estão demonstrando surpreendente capacidade de adaptação. Insetos que resistem a pesticidas, bactérias que se tornam imunes a antibióticos e plantas que se ajustam a solos contaminados são exemplos contemporâneos da seleção natural em ação. Compreender a seleção natural nos ajuda a enxergar nosso papel como espécie dominante no planeta. Se somos capazes de modificar o ambiente em escala global, também temos a responsabilidade de agir com consciência ecológica. O desaparecimento acelerado de espécies, a destruição de habitats e a introdução de espécies invasoras são fatores que interferem no equilíbrio natural dos processos evolutivos. Isso nos leva à reflexão: até que ponto nossa interferência tem sido um agente de seleção, e até que ponto tem sido um agente de destruição? A seleção natural é um conceito-chave não apenas na biologia evolutiva, mas também em outras áreas do conhecimento. Na engenharia ambiental, por exemplo,
O entendimento da seleção natural é fundamental para compreender os mecanismos de resistência em organismos, a dinâmica populacional em ecossistemas degradados e o comportamento de espécies invasoras. Além disso, ao reconhecer os processos evolutivos, podemos aplicar princípios ecológicos à recuperação de áreas degradadas, ao manejo sustentável da biodiversidade e ao planejamento de unidades de conservação. A seleção natural é uma força invisível que molda a vida. Um mecanismo silencioso, mas contínuo, que atua sobre cada ser vivo, em cada ecossistema, em cada época da história do planeta. Ao compreendermos como ela funciona, não apenas nos aproximamos da ciência, mas também despertamos para a beleza e a complexidade da natureza. E mais importante, entendemos que proteger a biodiversidade não é apenas uma questão de preservação estética, mas uma necessidade ecológica e ética. Afinal, ao conservar o meio ambiente, também estamos assegurando a nossa própria sobrevivência como espécie. A seleção natural, a eliminação natural dos menos adaptados, é a força invisível que molda a vida na Terra, impulsionando a adaptação e evolução das espécies em resposta aos desafios de seus ambientes. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando as complexas e fascinantes questões ambientais, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões, perguntas e sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Adoraria saber o que você pensa. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e colegas que se interessam por meio ambiente e a área ambiental. Juntos, podemos disseminar conhecimento e promover mudanças positivas. Aqui na tela, você encontra mais vídeos relacionados e a opção de se inscrever no canal. Explore o nosso conteúdo e continue aprendendo conosco. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Siga-nos em nossa rede social @ecoambiental.ea.